Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos ler os versos de 44 a 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome pelo texto da Tua palavra que agora foi lido e suplicamos a direção do Teu Espírito, para que todos possamos entender aquilo que Tu tens para nós nesta hora, como recado, como lição, como ensino. Fala ao nosso coração conforme a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos chegando ao final do ano de 2018. Num final de ano, normalmente nós olhamos para trás e olhamos para frente. Olhamos para trás para ver aquilo que fizemos no ano que chega perto do seu final. Olhamos para trás e vamos verificar em que é que nós investimos a nossa vida. E ao fazer essa análise, isso nos ajuda a olhar para frente e pensar em que é que estaremos investindo a vida no ano que se aproxima. Aqui nesse texto nós temos duas parábolas do Senhor Jesus. E creio que elas são oportunas porque elas falam a respeito de investimento, daquilo que vale a pena na vida. Não estou me referindo apenas a investimento financeiro, mas investimentos de vida. Em que é que nós temos nos dedicado? A que é que nós temos nos dedicado? O que é que nós temos buscado realizar no nosso tempo, naquilo que é o aprimoramento profissional que procuramos ter? Em que aplicamos a nossa vida? Aqui nós temos duas parábolas que são, de certa forma, parecidas, mas também, de certa forma, diferentes. Gostaria de começar com as diferenças entre as duas. A primeira delas fala a respeito de um homem que, caminhando num campo, encontrou um tesouro. E ele viu que aquele tesouro era muito valioso. E ele vai e enterra novamente aquele tesouro, esconde aquele tesouro, e vai à procura de comprar aquela terra, comprar aquele campo. Porque naquele campo ele identifica que há um tesouro valioso. Nós podemos dizer que nessas circunstâncias, talvez o valor que aquela pessoa haveria de pagar por aquele campo seria ainda inferior ao que aquele campo de fato valeria, tendo aquele tesouro escondido ali. Aquele homem estaria lucrando com algo muito maior do que pareceria. Alguém poderia talvez até se perguntar, como é que essa pessoa vende tudo que tem para comprar aquele campo? Aquele campo não tem esse valor que ele está pagando. Mas ele sabia que ali havia um tesouro de um valor ainda maior do que o valor do próprio campo. Na segunda parábola, nós temos um homem que negocia com pérolas. E ele agora encontra uma pérola de grande valor. Agora é identificado que o valor daquele objeto que ele anda em busca, ele está declarado. Sabe-se qual é o valor daquela pérola. Ele está disposto a vender tudo que tem para adquirir aquilo em que ele identificou um grande valor. A diferença das duas parábolas é de que numa
havia um valor ainda superior do que poderia parecer. E na segunda, que o valor era identificado como sendo elevado, mas conhecido, estava claro, era o valor daquela pérola. Aqui nós temos apresentado diante de nós, pelo Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele veio nos oferecer. E Ele veio nos oferecer algo de grande valor. O que Ele veio nos oferecer foi a nossa restauração à presença de Deus. O que Ele veio nos oferecer foi perdão de pecados. O que Ele veio nos oferecer foi a presença de Deus na nossa vida em cada momento. Tivemos o instante em que estivemos orando por aqueles que atravessam alguma situação difícil, delicada. E talvez você, ao longo deste ano, tenha passado por alguma situação difícil e delicada, onde você talvez olhou e disse: o que seria de mim se não fosse a presença de Deus comigo? O que seria de mim se não fosse a realidade de que o Espírito Santo veio para estar ao nosso lado, para ser o Paráclito, aquele que está conosco em todas as oportunidades, que nos traz a força, o consolo, o conforto, a direção. De nós podermos orar a Deus e pedir direção para aquilo que temos à frente, e em determinadas circunstâncias, podemos ver a mão de Deus agindo, abrindo portas, fazendo coisas que a gente olha assim e diz: só Deus poderia fazer. Aquilo que Deus realizou na minha vida, Ele deixou claro que era Ele, porque só Ele poderia realizar desta forma. Aquilo que Jesus veio nos oferecer tem um valor extraordinário. Mas essas duas parábolas falam também de que aqueles dois homens, um que decide comprar aquele campo onde havia um tesouro escondido, um outro que decide comprar aquela pérola de grande valor. Ele era especialista nisso, ele sabia de que estava tratando, e ele identificava que aquela pérola era de grande valor. E ambos vendem tudo que têm para adquirir aquele objeto de grande valor, algo de grande valor. Daquilo que o Senhor Jesus nos oferece. Essa parábola diz que a gente vai ter também algo de que se desfazer. A primeira coisa que nós temos de que nos desfazermos é de que Jesus é o único caminho para Deus, e então precisamos nos desfazer de qualquer outra coisa que aponte na direção de Deus, que aponte como sendo outro caminho levando para Deus. Infelizmente, nós temos uma quantidade tão grande de religiões, de pensamentos, de posições a respeito de Deus. E eu disse infelizmente, mas também há um sentido de que a gente possa dizer felizmente, porque a gente precisa buscar a direção, e a palavra de Deus é que nos traz a orientação, porque Deus deixou da sua palavra a sua assinatura. Deus deixou na sua palavra a maneira como podemos ver que é Ele que nos busca, é Ele que então nos encaminha esta palavra que é a carta dele para o homem. A Bíblia foi escrita no intervalo de 1500 anos por mais de 40 pessoas. Pessoas que muitas vezes não se conheceram, que viveram assim em tempos distintos, mas ela mostra uma linha mestra. Ela mostra o desenvolvimento de um projeto de Deus, que vem desde quando o homem foi criado e posteriormente caiu por causa do pecado, até aquilo que foi prometido nessa hora, que é o cumprimento da vinda do Senhor Jesus.
Diante de tantas alternativas de religiões, Jesus é o único que pôde dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos outros se propuseram a trazer orientação a respeito de religião, e começaram a mostrar o que é que o homem deveria fazer para poder se achegar a Deus, de que forma poderia alcançar os benefícios da parte de Deus. Mas nenhum pôde dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus, porque só Ele foi que, sendo o Filho de Deus, vivendo sem pecado, pôde se oferecer na cruz pelos nossos pecados. Então a primeira coisa de que precisamos nos desfazer é de qualquer coisa que possa nos fazer pensar em merecer algo da parte de Deus. Até esse desfazer de que essas parábolas tratam, elas não tratam no sentido de podermos merecer alguma coisa de Deus. É de que o tanto que nós recebemos de Deus nos faz querer fazer isso, nos faz querer viver uma vida que agrada a Deus, nos faz querer investir a nossa vida na realização da sua vontade, porque o apóstolo Paulo vai dizer: o amor de Cristo nos constrange. Cristo nos amou tanto que dentro de nós vai surgir em resposta o propósito, o desejo, a vontade de agir da maneira que agrada a Deus, agir da maneira que faz com que os seus planos, os seus projetos para a humanidade estejam se cumprindo através de nós. E nós temos ao longo desses 2000 anos inúmeros servos de Deus que colocaram-se a serviço para o cumprimento dos seus projetos. E a mensagem do Evangelho chegou até nós porque pessoas aplicaram à sua vida o propósito de realizar aquilo que Deus tem para nós, de sermos instrumentos de Deus. E então, para sermos esses instrumentos, de que é que nós vamos nos desfazer? Não, como disse, para merecer de Deus alguma coisa, porque a salvação que Cristo realizou em nosso favor é de graça, é gratuita, todo o preço Ele já pagou. Não há nada que possamos fazer que faça Deus nos amar mais do que Ele já nos ama. A maior demonstração de amor foi Deus enviar Jesus para morrer em nosso lugar na cruz. Nada que venhamos a fazer vai fazer com que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. Aquilo que venhamos a fazer é em resposta a esse amor. E em resposta a esse amor, de que é que nós vamos nos desfazer? Como aqueles 2 homens que venderam tudo que tinham para adquirir aquele campo ou aquela pérola. Nós já recebemos de graça o tesouro maior da salvação, a presença de Deus na nossa vida por meio do seu Espírito. E então abrimos mão de qualquer outra crença sobre o caminho para Deus. Há quem diga que qualquer crença leva a Deus, todo caminho dá na venda, mas só Jesus é que morreu pelos nossos pecados, Ele é que pagou o preço na cruz. Então vamos nos desfazer de tudo que seja diferente do ensino da palavra de Deus. Precisamos nos desfazer de tudo que seja diferente desse ensino. De que forma podemos aplicar isso na prática? Podemos citar alguns exemplos. Um deles diz respeito à maneira como a sociedade atual encara o casamento e o namoro como preparação para o casamento.
E, de repente, as pessoas entendem que, mesmo no namoro, devem desfrutar das mesmas benesses que teriam por meio do casamento. De que o relacionamento sexual é algo que a sociedade diz, não, isso aí, não ter essa prática é um tabu. Mas Deus preparou esse relacionamento para que fosse o coroamento do casamento. Para que duas pessoas que compartilham todas as experiências da vida, duas pessoas que compartilham os interesses, os propósitos, o tempo, duas pessoas que compartilham até mesmo os serviços dentro de casa, duas pessoas que compartilham tudo na experiência de vida, possam ter nessa experiência um momento que tem um nível de realização extraordinário. É propósito de Deus desse jeito, e a palavra vai dizer: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A sociedade hoje prega como isso sendo uma coisa ultrapassada. Qual é o resultado? Pessoas se sentem usadas e depois deixadas de lado. Pessoas não assumem compromisso, até porque toda liberdade nossa requer uma responsabilidade. Por exemplo, se eu quero ter a liberdade de pegar um carro e me deslocar para o destino que eu queira, eu tenho a responsabilidade de fazê-lo usando as mãos de direção. Eu não vou pela contramão. Eu preciso seguir as leis que regem o trânsito. E então, eu tenho a liberdade de me deslocar, mas eu tenho a responsabilidade, tanto é que se eu não cumprir com essa responsabilidade, uma multa me é imposta para que eu aprenda e sinta no bolso como é negativo não assumir a responsabilidade que corresponde a essa liberdade. Precisamos destacar, mesmo no meio dessa sociedade, e talvez você esteja dizendo, mas pastor, talvez na minha experiência, eu vou usar a expressão do trânsito também, não? O sinal já foi avançado. Preserve-se daqui para frente. Faça aquilo que a palavra de Deus diz. Entenda que o que Deus tem para nós é supremamente melhor do que aquilo que nós possamos deduzir por nós mesmos que seja o ideal. Nessa mesma direção, a sociedade hoje tem uma certa liberdade no relacionamento conjugal, e que as pessoas acham que é normal, se alguém está talvez numa viagem, talvez longe de casa por algum motivo, de poder ter relacionamento com outra pessoa. Mas voltando ao mesmo texto que citei há pouco, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aqueles dois passam a ser uma só carne. Poderíamos falar também, se estamos falando em fidelidade conjugal, poderíamos falar em fidelidade nos negócios, de podermos tratar daquilo que é a nossa profissão de maneira responsável, de maneira fiel, de maneira tal que numa negociação que seja feita, busque-se sempre a satisfação das duas partes. Uma negociação só é boa se for boa para as duas partes. Esta semana estava vendo uma reportagem a respeito de uma simples negociação de uma oferta de cartão de crédito. E o que apresentava aquela reportagem é que a empresa diz: se você comprar utilizando o nosso cartão, você tem um desconto. Aí a pessoa vai e faz o cartão e assina o contrato. Só que naquelas letrinhas pequenas do contrato
estava dizendo que ao assinar aquele cartão, você assina também um seguro residencial, você assina também um seguro de vida, você assina também, e aí de repente aquela pessoa comprou para ter o desconto, só que ao invés do desconto ela tem que pagar por aqueles seguros que ela está contratando e que não estavam claros na negociação. E a pessoa tenta cancelar e liga e não há quem atenda, porque a dificuldade de atender faz com que aquilo vá se prolongando, até que a pessoa tenha que entrar na justiça para poder valer os seus direitos. Fidelidade nos negócios, para que aquilo que a gente se propõe a fazer seja bom para todos que estão envolvidos nisso. Fidelidade na nossa palavra pessoal, fidelidade em podermos prometer alguma coisa e buscar cumprir aquilo que prometeu, fidelidade em assumirmos compromisso daquele jeito que talvez antigamente, né? Quando se dizia que o homem arrancava um fio de cabelo do bigode e então você podia confiar que ali estava afirmada a sua palavra. Claro que em muitas negociações a gente precisa assinar, não? Você não vai dizer, eu lhe vendo essa casa, me pague que eu arranco um cabelo do bigode, não? Você tem que passar a escritura mesmo. Mas mesmo se não tivesse a escritura, de a gente poder cumprir com aquilo com que se comprometeu. A gente precisa deixar, abrir mão de qualquer coisa que fuja do que é a vontade de Deus. O entendimento também, e então podemos falar a respeito de igreja, o entendimento de que precisamos estar juntos na realização dos cultos, talvez nos pequenos grupos, e a igreja cristã primitiva estava dessa forma. A palavra de Deus vai nos dizer que ela se reunia no templo e nas casas, e o escritor aos Hebreus vai dizer, não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns. E muitas vezes a gente é levado a pensar que o crente pode ser crente sozinho, que o crente pode ser crente em casa, ele já crê em Cristo como Salvador, e então ele pode continuar a ser crente em casa sozinho. Hoje pela manhã o pastor Tiago estava lembrando daquele ensino da carta aos Efésios. Da carta aos Efésios no capítulo 4, quando diz lá, até que todos cheguemos à unidade da fé e à estatura completa de Cristo. E a figura que utilizamos para isso é aquela da gente chegar diante do Pai no final da nossa corrida e chegarmos e todos satisfeitos, pronto Senhor, cheguei aqui, cumpri com tudo aquilo que o Senhor colocou para mim como responsabilidade, e Deus vai olhar para a gente e dizer assim, e onde estão os outros? E aí a gente dizer, não Senhor, eles desistiram no meio do caminho, eu continuei na minha corrida e consegui chegar aqui primeiro do que todo mundo. E aí Deus vai dizer, você parece que não entendeu totalmente, volta lá e ajuda os outros que estão na mesma jornada. É até que todos cheguemos à unidade da fé, é até que todos cheguemos à perfeita varonilidade segundo a medida da estatura de Cristo. Precisamos estar juntos e auxiliando-nos nessa caminhada, auxiliando-nos mesmo se pensarmos no momento de cantar, como é bonito a igreja cantando junta. Se todo mundo ficar em casa, vai ser cada um tendo a sua voz de louvor, de adoração, mas a gente vai perder essa riqueza, que é ouvirmos as vozes uns dos outros e somarmos a nossa voz no louvor ao nosso Deus. É podermos estar juntos através do pequeno grupo, chegando mais perto uns dos outros, podendo compartilhar mais de perto a vida uns dos outros, auxiliarmos-nos mutuamente e orarmos uns pelos outros e estarmos mais próximos.
É aquela oportunidade quando alguém de repente tem do médico uma notícia séria. Você precisa de uma cirurgia e você tem que ir para o hospital agora. E a pessoa vai e coloca no grupo, do pequeno grupo, né, no grupo de WhatsApp: estou indo para o hospital porque o médico disse que eu preciso de uma cirurgia. E já aconteceu aqui na igreja da pessoa chegar no hospital nessa circunstância e já tinha alguém do pequeno grupo esperando por ele. Já tinha alguém para dar o apoio, para dar o suporte, para compartilhar, mesmo que seja somente para dar o ombro na hora da necessidade. O que é que precisamos fazer? Fazer com que todos estejamos crescendo para a estatura de Cristo. Finalmente, gostaria de destacar também, deixando aquilo que pode estar nos impedindo de assumir alguma responsabilidade no reino de Deus. A carta aos Hebreus vai dizer também que nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso e o pecado que tão tenazmente nos assedia. Ele fala sobre pecado e peso. Pecado, é claro, é aquilo que vai contrariamente à vontade de Deus e que, então, nós precisamos evitar a todo custo. Na nossa jornada com o Senhor Jesus, na caminhada da santificação, podermos evitar, podermos estar nos alimentando da palavra para termos a disposição necessária para rejeitar aquilo que o inimigo vem colocar diante de nós como tentação ao pecado. Mas, ao mesmo tempo, ele diz desembaraçando-nos de todo o peso. Já temos comentado esta figura que é utilizada ali pelo escritor aos Hebreus. Ele está falando sobre uma corrida. E ele está falando de algo que os corredores faziam naquela época e até hoje também fazem, de que nos treinamentos eles amarravam pesos nas pernas, e eles treinavam com aqueles pesos, para que na hora da corrida, aliviados daqueles pesos, eles pudessem correr ainda mais, eles pudessem ter um desenvolvimento na corrida, que trouxesse os resultados maiores e melhores. O autor aos Hebreus está dizendo que nós muitas vezes também estamos tentando correr com certos pesos amarrados nas pernas, que podem não ser pecado, mas que dificultam aquilo que poderíamos estar realizando para o Senhor Jesus. Muitas vezes esse peso pode ser o fato de que, vamos usar a expressão, ganhar a vida, a gente estabelece um padrão tão elevado que aquele padrão termina sendo um peso na nossa vida. A gente não tem tempo para mais nada. Talvez seja necessário abrir mão de parte daquilo que tem ocupado o nosso tempo, e talvez você está com 2, 3 empregos para poder atingir um determinado nível. É claro que em determinadas circunstâncias isso às vezes é necessário para ter o mínimo necessário, mas de repente pode ser que esteja sendo para obter um determinado padrão, e você então dedica todo o seu tempo a isso, e no final vem a descobrir que não conseguiu realizar muito daquelas coisas que Deus tinha para você realizar. Você vem a descobrir que talvez não conseguiu realizar o que era necessário para manter a sua família. Hoje pela manhã, o pastor Tiago também fez menção a quando o pai dá para o filho algum recurso financeiro e diz: pronto, está aí o dinheiro, vá lá, divirta-se, use da melhor maneira possível, porque ele tem a sua ocupação e talvez não disponha do tempo necessário para dar ao filho. E o pastor Tiago até usou uma expressão dizendo assim: melhor do que o presente é a presença. Melhor do que o presente é você investir do seu tempo com ele.
E então, de repente, pode ser que para alcançar um determinado patamar na vida, esteja abrindo mão de certas coisas que fazem parte daquilo que Deus tem para nós. O cuidado com a família é algo que Ele tem para nós. Tanto é que, para o serviço ao Senhor, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e fala a respeito dos requisitos para que alguém dedique a sua vida no ministério pastoral, no serviço a Deus, ele diz que é preciso que a casa esteja em ordem, que crie seus filhos em sujeição, que o seu lar esteja harmonizado. Infelizmente, há quem pense no seguinte sentido, de que se Deus deseja que eu realize um serviço para Ele, eu posso me dedicar inteiramente a esse serviço e Deus vai cuidar da minha família, Deus vai cuidar do meu filho. Isso destoa da orientação do apóstolo Paulo a Timóteo, porque é como se Deus tivesse nos encarregado de uma tarefa, e aí na hora que Ele vem nos cobrar, como é? E como é que foi a tarefa que eu encarreguei você de cumprir? E aí a gente dizer para Deus, não Deus, eu fui fazer uma outra coisa para ti e eu deixei para que tu pudesses cuidar dessa tarefa. Eu entreguei de volta. Qual é o patrão que ia querer isso? Encarrega um funcionário de uma missão e de repente aquele funcionário diz, não, eu não cumpri porque eu deixei para o senhor fazer. Eu fui fazer outra coisa. O cuidado com a família como sendo parte daquilo que a palavra de Deus apresenta como sendo responsabilidade nossa. Relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, educação dos filhos, formação, preparação para a vida. E então, a gente também, por conta, talvez, desse tempo exagerado naquilo que é a nossa área profissional, aí a gente também não tem tempo de assumir nada dentro do reino de Deus. Talvez dentro de um ministério da igreja, ou talvez dentro de algo que você venha fazer, pode ser que seja através da sua própria vida profissional, mas que você vai colocar a serviço do reino de Deus. Você vai colocar a serviço da demonstração do amor de Deus para com as pessoas. Algo que você venha realizar em que as pessoas olhem para você e digam, ali está o amor de Deus sendo demonstrado. Aqueles dois homens encontraram algo de grande valor. Cada um que encontrou a Jesus Cristo encontrou alguém de grande valor. Cada um que entregou a vida a Cristo pôde encontrar em Cristo salvação, perdão, restauração para a vida, a presença dEle conosco em todo o tempo. E então tem o desejo, o propósito, a vontade de fazer aquilo que seja do agrado de Deus, de fazer com a vida aquilo que venha a contribuir para que mais pessoas possam desfrutar da mesma bênção. Para que mais pessoas possam entender também que o maior valor da vida é encontrado ao aplicar na vida os princípios que Deus colocou na sua palavra. Para que tenham a melhor experiência de vida. E no final desta vida, podemos ter aquela certeza do que aconteceu com Estevão, que sendo apedrejado pela pregação da palavra, no momento em que estava à beira da morte, morte por apedrejamento, ele olha para cima e diz, eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Jesus estava de pé, recebendo Estevão na eternidade, naquele momento, de podermos ter a certeza de que ao terminarem os nossos dias aqui, cumprir-se-á aquilo que Jesus disse ao homem que estava sendo crucificado ao seu lado, hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
termos a certeza de estar com Deus no céu por toda a eternidade. Hoje pela manhã, um rapaz bem jovem ainda, procurou-me no gabinete com algumas perguntas a respeito do Apocalipse, a respeito de como serão as coisas do futuro. E pude conversar com ele ali alguma coisa, e mostrar que a gente não sabe exatamente como vai ser o céu. Mas uma coisa a gente sabe: se a vida com Deus aqui faz diferença para melhor, na eternidade vai ser ainda superior. Tenho já narrado aqui aquela história dos 2 homens que queriam saber se no céu tinha futebol, né? E que combinaram que o primeiro que fosse voltava para dizer ao outro se no céu tinha futebol. E de fato um partiu primeiro, e depois de algum tempo, num sonho à noite, ele viu aquele primeiro que partiu dizendo para ele assim: olha, eu vim lhe trazer 2 notícias. Uma é de que tem sim futebol no céu. A outra é que você está escalado para o jogo de domingo. Quer dizer, vai ter futebol no céu ou não vai? Não sei. Mas se tem gente aqui que gosta de futebol ao ponto de querer saber isso, saiba que no céu vai ter algo ainda melhor do que futebol. Se aqui nesta terra a gente vem a ter alegrias que de repente nos cativam, nos atraem, no céu será ainda melhor. Aquilo que Deus tem preparado para nós não se compara àquilo que possamos ter aqui nesta vida. E é isso que o Senhor Jesus providenciou para nós. Isto é aquele algo de grande valor e que a gente já começa a experimentar aqui. A gente já começa a vivenciar a partir daqui a vida eterna. O que aqui é necessário? A pérola representa então o amor de Deus por nós. Esse objeto de grande valor é essa revelação de que Deus nos ama ao ponto de mandar Jesus para morrer em nosso lugar. Agora, aquele preço, aquilo que aqueles homens fizeram de vender tudo que tinham em função daquela pérola, no caso deles, para ter. No caso da salvação em Cristo, porque já temos recebido da parte de Deus. Então, aquilo que fazemos já é em resposta pelo que recebemos dele. E o preço é crermos que estamos seguros nas mãos de Deus. O Senhor Jesus, em João capítulo 10, vai dizer a partir do versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as poderá arrebatar da minha mão. Nas mãos do Senhor Jesus estamos seguros. O preço é crermos que nas mãos de Jesus é que temos salvação, vida eterna, pelo seu sacrifício feito na cruz em nosso lugar. E crermos que fazer a sua vontade é o melhor investimento para a nossa vida. Olhamos para trás, 2018, em que é que nós investimos a nossa vida? Não que não tenhamos que investir realmente naquilo que é o nosso sustento, aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que Deus colocou na nossa vida como capacidade na profissão. Conversei com alguém nesta semana que disse: pastor, a minha profissão foi um presente de Deus. Foi Deus quem abriu as portas, foi Deus quem me capacitou, e eu me vejo fazendo coisas que eu jamais pensaria que teria capacidade disso. Mas eu tenho certeza de que é Deus agindo em mim. E então, aquilo que Deus deseja realizar através de você na sua profissão, para o seu sustento,
Até porque a palavra de Deus diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E parte do que é a vontade de Deus para nós é que possamos também repartir com o que tem necessidade. Ao longo desse mês de dezembro, estivemos meditando também a esse respeito. É crermos então que investir a nossa vida na realização da vontade de Deus, quer seja no lugar onde estamos inseridos, na nossa profissão, no nosso trabalho, de alguma forma, fazermos algo para que o nome de Deus seja proclamado, o seu amor seja visto em nós, que Jesus esteja em evidência. Ou talvez envolver-se num ministério dentro daquilo que a igreja realiza. Nós temos 65 ministérios na igreja. São 65 oportunidades onde portas estão abertas para receber cada um que se sente chamado por Deus para determinada ação, para algo do que a igreja realiza, para ser partícipe de algo que a igreja realiza, seja na área de ensino da escola bíblica, seja no apoio aos necessitados através do NASCE, seja na área de música, seja na administração, em qualquer área. O que é que Deus nos tem conclamado a fazer? Vale a pena investir naquilo que Deus tem para nós. O que é que estaremos colocando como desafios para o ano de 2019? Que a realização da vontade de Deus esteja dentro desses desafios. Que colocarmos-nos como instrumentos nas mãos de Deus para a realização da sua vontade. Em todas as áreas. A igreja tem 9 áreas ministeriais e esses 65 ministérios. Eu vou citar aqui apenas as áreas. Área de missões, de comunhão. Quer dizer, são 10 áreas contando com a área ministerial pastoral. Vamos colocar também a área pastoral. Educação cristã, adoração, administração, jovens, adolescentes, famílias e atuação social. E então nessas 10 áreas, são 65 ministérios, 65 oportunidades de envolvimento, de podermos participar do que Deus está realizando através da igreja. Na nossa igreja temos dito que você não precisa ser eleito para alguma função, você não precisa ser indicado ou convidado para alguma função. Basta você se aproximar daquele trabalho para o qual você se sente atraído, chamado. E tenho dito que se você chegar em determinado trabalho e alguém disser assim: olha, a gente não está precisando não, porque já temos gente suficiente. Então venha falar comigo. Venha falar comigo que alguma coisa precisa ser corrigida. Porque se Deus está levantando mais pessoas é porque Ele tem mais trabalho. Se Ele está levantando mais pessoas, talvez seja para realizar algo que nós não realizamos ainda. E que Ele está despertando pessoas para algo que precise ser feito. Em que estaremos investindo a nossa vida, aplicando a nossa vida no ano de 2019? Que possamos crer que fazer a vontade de Deus é o melhor investimento para a nossa vida. Crermos então, em primeiro lugar, que nas mãos de Jesus Cristo estamos seguros e de que realizar a sua vontade é o melhor que podemos fazer. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você, em primeiro lugar, olhe para certificar-se de que você já está nas mãos do Senhor Jesus. Você já fez a entrega da sua vida a Ele? Você já disse para Jesus: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor.
Hoje pode ser o momento adequado. O momento adequado é sempre no agora, porque nós só temos o agora. O amanhã não nos pertence. Ele só vai nos pertencer quando ele se transformar no agora. Agora é o momento de dar um passo na direção do Senhor Jesus. De poder dizer: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador. Eu recebo o perdão que tu proporcionaste ao pagar os meus pecados ali na cruz. E você poder dizer para Ele: sim, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Mas também para cada um que já entregou a vida nas mãos de Jesus. O que é que Jesus tem como propósito na sua vida? O que é que Jesus tem como propósito na vida de cada um de nós? Pode ser que Ele já tenha falado alguma coisa ao seu coração. Pode ser que você já se sente com um chamado da parte de Deus. Tem algo que já palpita no seu coração para que seja realizado. Ou pode ser que você precise perguntar a Jesus, como fez o apóstolo Paulo. No momento que teve um encontro com Jesus ali no caminho para Damasco, ao ser confrontado por Jesus, quando Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele então perguntou: o que farei, Senhor? O que tu queres que eu faça? O que é que tu tens agora como propósito na minha vida? O que é que eu devo fazer? E o Senhor então orienta o apóstolo Paulo de que ele entre na cidade de Damasco e que ele vai enviar alguém para falar com Paulo. E Deus envia Ananias, e Ananias vem diante de Paulo e diz: olha, Deus tem te separado para falar a reis e a autoridades, para falar a judeus e a gentios. E o apóstolo Paulo foi aquele missionário que plantou igrejas em todo lugar que esteve ao seu alcance. E chegou a dizer que desde Jerusalém até ao Ilírico não havia mais lugar onde ele precisasse pregar o Evangelho, porque ele já tinha feito a mensagem do Evangelho chegar. O que farei, Senhor? Foi a pergunta de Paulo. Talvez tenhamos que fazer esta pergunta e Deus estará pronto a responder. E se você nessa noite tem o desejo de entregar a sua vida a Jesus, você pode fazê-lo aí mesmo no lugar onde você está, dizendo para Deus, no seu coração, para o coração de Deus: sim, Deus, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, o Senhor da minha vida. Faça isso. Tome o passo mais importante da sua vida, porque ele tem resultados para toda a eternidade. A partir daqui e para toda a eternidade. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, porque apesar de sermos falhos, apesar de sermos imperfeitos, tu nos usas naquilo que é o teu propósito a ser realizado no mundo. E então, Senhor, agradecemos, porque isto é uma pérola de grande valor. Isto é um tesouro num campo que tem um valor ainda superior do que aquilo que poderíamos pensar. E assim, Senhor, nós agradecemos a Ti por podermos ser instrumentos nas Tuas mãos, da realização daquilo que Tu tens para cada um de nós, de maneira especial, particular, da maneira como Tu nos formaste, nos criaste, diferentes uns dos outros, mas com um propósito específico para cada um. E assim, Pai, ao nos aproximarmos de um novo ano,
que possamos olhar para trás e ver aquilo que podemos fazer no ano que chega próximo do seu fim, e tomar propósitos para não apenas o novo ano, mas novos propósitos para a vida. Como tivemos o exemplo já neste culto de alguém que disse que se a gente se alegra por algo que fez há 5 anos, quer dizer que a gente não está crescendo. Ajuda-nos, Pai, a cumprir aquilo que disse o salmista: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Que possamos aplicar a nossa vida da maneira como vale mais a pena na realização da Tua vontade. E se alguém aqui nesta noite tomou esta decisão, Pai, que o Teu Espírito esteja falando ao coração. Se alguém tomou a decisão de receber a Jesus como Salvador, que o Teu Espírito esteja preenchendo corações, confirmando a riqueza que é este passo na vida. E que o Teu Espírito esteja nos suprindo e capacitando para realizar tudo aquilo que Tu tens para nós. E aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo Seu poder que opera em nós. A Ele, a Ti, Pai, seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.